Uma boa noite a todos. Boa a noite. todos Boa noite. Aqui presentes, a todos que estão nos assistindo pela página do Facebook, na rede social. Ordem do dia da terceira reunião ordinária da sessão legislativa 2024. Extraordinária. Terceira. Abertura da reunião. Convido a todos de pé a cantar o hino nacional logo após o hino de Tutinga.
pessoal, vamos rezar o Pai Nosso, pedir oração à família da senhora Creuza, que faleceu agora há pouco, nosso sentimento dessa casa a ela, e aproveitar e pedir esse Pai Nosso, por Deus console o coração de toda a família. Pai do Filho e do Espírito Santo, amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as vossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oi, você pode indicar um para Pode? Assim, mas... O John já passei para ele? O John. Pode ser o Ednilson. Oi. Para compor a mesa aqui como secretário. Aí você lê para nós aqui. Como o Geraldo hoje está doente, aí eu convido o vereador Ednilson para compor a mesa aqui como secretário. Chamada nominal dos vereadores pelo secretário da mesa, vereador Ednilson. Boa noite a todos. Boa noite. Alexandre Heitor de Abreu. Presente. Ednilson Paulante Gonçalves Moraes. Presente. Evaldo Ribeiro Neto. Presente. Geraldo José da Silva. Faltou com justificativo. Ícaro Ronan Silva. Ausente. Igor Oliveira Fartes. Presente. Jonathan Ribeiro Marques da Silva. Presente. Moab Diabla Nonato da Silva. Ausente com justificativo. Sebastião Vieira Neto. Leitura da ata da 5ª reunião ordinária. Boa noite a todos. Ata da 5ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Itutinga, da sessão legislativa de 2024. Aos 2 dias do mês de abril de 2024, às 19 horas, no plenário, foi realizada a reunião ordinária da Câmara Municipal de Itutinga, sob a presidência do vereador Igor Oliveira Fartes, que, abrindo a sessão, determinou ao secretário da mesa, vereador Geraldo José da Silva, que fizesse a chamada nominal dos parlamentares, respondendo os senhores vereadores Alexandre Heitor de Abreu, Ednilson Paulante Gonçalves Moraes, Evaldo Ribeiro Neto, Geraldo José da Silva, Igor Oliveira Fartes, Jonathan Ribeiro Marques da Silva, Moab Diabla Nonato da Silva e Sebastião Vieira Neto. Ausente de maneira justificada o vereador Ícaro Ronan Silva. Constaram ainda as presenças do assessor jurídico Rafael Henrique da Silva, do assistente administrativo Vitor Hugo Silva Santos e da secretária-geral Bianca Novaes. Constatadas as presenças acima relacionadas, o presidente concedeu a palavra aos vereadores pelo prazo regimental para a apresentação de assuntos urgentes e relevantes. Fizeram uso da palavra os vereadores Jonathan Ribeiro Marques da Silva, Evaldo Ribeiro Neto, Sebastião Vieira Neto, Alexandre Heitor de Abreu, Ednilson Paulante Gonçalves Moraes, Moab Diabla Nonato da Silva, Geraldo José da Silva e, por fim, o presidente Igor Oliveira Fartes. Na sequência, foram apresentados, votados e aprovados por unanimidade os requerimentos subscritos pelos vereadores e que serão encaminhados ao chefe do Poder Executivo. Na sequência, foi votada e aprovada por unanimidade a moção de regozijo de número 4 de 2024. Após a votação, foi concedida a palavra ao homenageado, atleta Daniel Santana, que agradeceu pela homenagem e ao apoio que vem recebendo do Poder Público Municipal. Em continuação, foi apresentado, discutido, votado e aprovado por unanimidade em primeiro turno
o projeto de lei número 11, de 26 de março de 2024, que altera a redação do artigo 2º da Lei 1738, de 21 de fevereiro de 2022, e dá outras providências. Na sequência, foi apresentado, discutido, votado e aprovado por unanimidade em primeiro turno o projeto de lei número 12, de 26 de março de 2024, que altera a Lei Municipal 1842, de 23 de novembro de 2023, que dispõe sobre o plano de carreiras e vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de Tutinga e dá outras providências. Em continuação, foi apresentado, discutido, votado e aprovado por unanimidade em primeiro turno o projeto de lei número 13, de 27 de março de 2024, que cria o cargo de assessor administrativo e a função gratificada de agente de contratação no poder público na forma que especifica. Na sequência, foi apresentado, discutido, votado e reprovado por unanimidade o projeto de lei número 14, de 19 de março de 2024, que autoriza o custeio de moradia para os participantes do projeto Mais Médicos para o Brasil e dá outras providências. Em continuação, foi apresentado e discutido o projeto de lei número 15, de 28 de março de 2024, que altera o vencimento básico do cargo de fiscal municipal e dá outras providências, oportunidade na qual o vereador Ednilson Paulante Gonçalves Moraes fez uso do seu direito regimental de pedido de vistas do projeto. Na sequência, foi apresentado, discutido, votado e aprovado por unanimidade em primeiro turno o projeto de lei número 16, de 28 de março de 2024, que cria funções gratificadas de confiança e dá outras providências. Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente declarou encerrada a presente reunião ordinária, determinando ao secretário da mesa que lavrasse a presente ata, que lida e achada conforme, será por todos assinada. Indago dos vereadores se alguém deseja fazer retificações na ata. Não. A ata está aprovada e eu devolvo a palavra, presidente. Leitura de indicação, ofício e representação dos vereadores. Senhor presidente, conforme surgiram as dúvidas na última reunião e conformidade com todos os vereadores, a pedido do presidente Igor, encaminhei juntamente ao executivo um ofício, onde eu vou pedir o doutor Rafael para estar lendo e também lendo a resposta do que a prefeitura enviou para esta casa, dos questionamentos sobre o projeto de lei número 15. Então, pedi ao doutor Rafael para estar fazendo a leitura do ofício que a Câmara enviou, no caso eu, mas através da Câmara, e também a resposta que o Executivo nos enviou. Ofício de número 31. Ao ilustríssimo senhor Rodinelli Antônio do Nascimento, prefeito municipal. Senhor prefeito, em atenção ao projeto de lei número 15 de 2024, que se encontra nesta Casa Legislativa para apreciação, discussão e votação, com o pedido de vistas e dúvidas dos vereadores, cordialmente gostaria de solicitar as seguintes informações. A servidora Nathalie afirmou, conforme imagens em anexo, que se enquadra no presente projeto de lei, cujo o seu cargo, agente de fiscalização, tem atribuições parecidas. Por qual motivo não está enquadrada no presente projeto e no presente impacto orçamentário? 2. O valor sugerido, R$ 3.200, engloba o atual salário do servidor com seu benefício de 30% referente à função gratificada.
por que o valor proposto foi apresentado desta maneira e não o salário base atual como ponto de partida para a continuação da tabela. Ressalta-se que estes esclarecimentos são fundamentais para a continuidade da tramitação do projeto nesta Casa, sendo que está sendo cogitada uma reunião extraordinária no dia 4 de abril, vez que são dúvidas de diversos servidores e vereadores. Informo que o não esclarecimento das dúvidas apresentadas acarretará na não tramitação do presente projeto. Aguardo retorno breve. Sem mais para o momento, renovo votos de estima e consideração. Itutinga, 3 de abril de 2024, subscrito pelo vereador Jonathan Lourenço. Ofício número 69 de 2024. Itutinga, 3 de abril de 2024. Ao excelentíssimo vice-presidente da Câmara Municipal de Itutinga, Jonathan Lourenço. Assunto: mediação do reajuste e reenquadramento do cargo de fiscal municipal na tabela de vencimentos, uma vez extinto indevidamente pela administração. Prezados, valemo-nos do presente para expressar a pauta discutida na reunião ordinária do dia 3/4 de 2024. Só um adendo aqui, presidente, essa reunião foi dia 2/4, né? A fim de reenquadrar na tabela de vencimentos municipais o cargo de fiscal municipal, uma vez extinto, não sabemos por qual motivo, do quadro de cargos. Observamos que a egrégia casa... Quem falou comigo? Não, né? Que a egrégia casa necessita de esclarecimentos de alguns pontos cruciais, para tal fim de ponderar as reivindicações propostas no projeto de lei 15 de 2024. 1. Reajuste salarial não é aumento, e sim a devida correção salarial, tendo em vista proposta para a correção da perda salarial sofrida pelo servidor ou servidora que ocupa o cargo e fazer exercer as devidas funções no campo de atribuições que está anexada a este documento. 2. Assim sendo, fica apresentada a vossas senhorias as atribuições para os cargos de concurso fiscal municipal e agente de fiscalização em anexo. Após a análise jurídica, apresentamos nossa resposta formal a seguir. Letra A. Pautada na legislação vigente e princípios constitucionais, precedentes financeiros e judiciais, que visa intenção de promover o bem-estar dos trabalhadores, que se mostra um projeto compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, esculpidos no artigo, deve ser no inciso aqui, no inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal. É porque está um pouco confuso aqui, presidente, colocar artigo e inciso, por isso que eu dei essa travada aqui. Estou acompanhando aqui. Letra B. Considerando ainda que todo servidor deve ter um ambiente laboral adequado, com remuneração compatível com as responsabilidades, e ainda ser capaz de promover atos que visem manter o patrimônio público, bem como o bem-estar da população. Letra C. Dessa forma, a remuneração do servidor deve lhe proporcionar manter sua família com todos os itens básicos bem definidos na Constituição. Letra D. Quanto ao cargo de agente de fiscalização, em que a servidora em tela questionou o seu devido enquadramento no referido projeto, é que para o referido cargo já possui a presente tabela devidamente instituída pelo plano de cargos e carreira presente na tabela de vencimento anexo 11, em anexo.
Letra E. Informamos ainda que, referente ao incluso projeto de lei número 15 de 2024, que irá instituir a tabela de vencimento para o referido cargo de fiscal municipal, vez que este cargo não possui. Assim, para instituir uma tabela justa, durável, equiparada e legal, utilizamos como base de cálculo a remuneração atual do servidor, baseada no seu último contra-cheque, e com base comparativa com municípios circunvizinhos. Cabe ainda esclarecer que os 30% foi instituído por lei municipal e que não é utilizado para a incorporação salarial, tendo em vista que não é do servidor, mas sim da função especial comissionada. Letra F. Que tal reajuste salarial não ocasionará dano aos cofres públicos, pois mesmo com a devida correção, ainda estará com o salário inferior da média nacional. Faixa salarial do fiscal de tributos municipal fica entre 2.760. Salário mediano da pesquisa e o teto salarial 9.388,27, sendo que 3.732 é a média do piso salarial 2023. Cumprimentando cordialmente, sirvo-me do presente para comunicar que as solicitações feitas por meio do ofício 31 do ano de 2024 segue anexos. Atenciosamente, Rodinelli Antônio do Nascimento. E aí seguem anexo aqui, senhor presidente, as atribuições do cargo de fiscal municipal, né? Atribuições do cargo de fiscal municipal. 3.4.2.1. Exercer trabalhos de fiscalização para a Prefeitura Municipal relacionado com tributos, obras, posturas e demais setores em que demandar a fiscalização municipal. 3.4.2.2. Fazer autuações, notificações e lavrar boletins de ocorrência, notificação de multas, emitir laudos e pareceres dentro de sua área de atuação e conhecimento. Próximo. Fiscalizar e emitir laudos para concessão de habite, fiscalizar comércio eventual e ambulante, executando trabalhos de autuação e notificação. 2.4. Zelar pela observância de todas as normas de higiene, limpeza e segurança no trabalho, cuidando para que os servidores façam uso de equipamentos de proteção individual, levando ao conhecimento do superior imediato ou do prefeito municipal qualquer irregularidade a respeito da segurança e higiene no trabalho. E 2.5, a última, executar outras tarefas, trabalhos, atividades, serviços e ou procedimentos determinados pelo superior imediato ou pelo prefeito municipal, desde que compatíveis com sua formação profissional e ou área de atuação, e ou conhecimentos. E aí segue aqui, senhor presidente, no anexo 1, a função de agente de fiscalização, acredito que é o que vocês querem que faça a leitura, o que está marcado aqui, não é isso? Agente de fiscalização, a carga horária 40 horas, os requisitos, certificado de ensino médio completo, vencimento base da época que foi instituído em 920. As atribuições. Executar as atribuições relativas ao exercício do poder de polícia, mediante fiscalização do cumprimento da legislação. Realizar visitas, inspeções, diligências e intimações,
efetuar controles, estudos e pesquisas das atividades sujeitas à tributação e exercer atividades de rotina inerentes à administração fazendária, exercer as atribuições relativas às atividades de competência da Receita Municipal e da Vigilância Sanitária, exercer outras atividades correlatas. E depois tem aqui, senhor presidente, o anexo 11, que é a tabela de vencimento para o agente de controle administrativo. Aí embaixo tem aqui, agente de fiscalização, agente de vigilância sanitária, técnico de enfermagem, técnico em saúde bucal. Acho que é só isso mesmo, né, vereador? E como o presidente, como solicitado pela servidora que está aqui presente, Nathalie, onde enviou a esta casa uma carta e solicitou no final dela a leitura da mesma, também solicitar o Dr. Rafael para fazer a leitura. Sim. Itutinga, 3 de abril de 2024. Excelentíssimo senhor Igor Oliveira Fartes, presidente da Câmara Municipal de Itutinga. Assunto: projeto de lei número 15 de 2024, exposto na reunião do dia 2 de abril de 2024. Excelentíssimo senhor presidente e demais vereadores desta Casa Legislativa. Ao cumprimentá-lo cordialmente através da presente carta, eu, Nathalie Rossi D'Amico, obrigado, é um nome diferente, Nathalie Rossi D'Amico, ocupante do cargo de agente de fiscalização, escrevo-lhes esta missiva em nome da justiça e da equidade, no âmbito do serviço público de nossa estimada Itutinga. Ontem tive a oportunidade de assistir ao vivo à reunião e tomei conhecimento do projeto em discussão nesta honrada Casa Legislativa, referente ao aumento salarial do cargo de fiscal municipal. É com profunda preocupação que observo a ausência de consideração em relação ao cargo de agente de fiscalização, que desempenha funções igualmente relevantes e, em muitos aspectos, ainda mais abrangentes do que aquelas atribuídas ao fiscal municipal. De acordo com o exposto na reunião, as atribuições de fiscal municipal são: arrecadação de tributos municipais, repasses federais e estaduais, além de atuar em processos administrativos tributários, auditorias internas e externas, elaboração do orçamento e acompanhamento da execução orçamentária no que compete às receitas do município. Desenvolve as atividades de fiscalização, lançamento e cobrança extrajudicial de débitos tributários, IPTU, ITBI e SSQN, e não tributários, além de apresentar suporte nas cobranças judiciais destes débitos, acompanhamento e fiscalização dos repasses federais e estaduais, por meio de convênios das principais receitas do município, como ICMS, ITR, IR, entre outros. De acordo com o edital do meu concurso, minhas atribuições de agente de fiscalização são: executar as atribuições relativas ao exercício do poder de polícia, mediante fiscalização do cumprimento da legislação, realizar visitas, inspeções, diligências e intimações, efetuar controles, estudos e pesquisas das atividades sujeitas à tributação e exercer atividades de rotina inerentes à administração fazendária, exercer as atribuições relativas às atividades de competência da Receita Municipal e da Vigilância Sanitária,
exercer outras atividades correlatas. Como se pode inferir, o agente de fiscalização tem uma abrangência muito mais ampla que o fiscal municipal, incluindo não apenas todas as atividades de fiscalização tributária e fazendária, mas também as responsabilidades inerentes ao exercício do poder de polícia, fiscalizando o cumprimento da legislação, como também assume atividades essenciais no campo da vigilância sanitária, garantindo a segurança e o bem-estar de nossos cidadãos. Sua atuação é fundamental para a manutenção da ordem e do funcionamento adequado dos setores tributário e sanitário de nossa cidade, o que necessita de uma gama muito mais diversificada de habilidades e conhecimentos necessários para desempenhar o cargo. É importante ressaltar que, tanto o agente de fiscalização quanto o fiscal municipal têm enfrentado uma defasagem salarial importante ao longo dos anos. Quando ingressei na prefeitura, o piso salarial do meu cargo equivalia a mais de um salário mínimo e meio. Porém, com o passar dos anos, essa remuneração ficou bastante defasada. Na recente reforma implementada pelo atual prefeito, o piso salarial dos cargos da categoria em questão fora rebaixado para um salário mínimo, e a explicação por mim recebida é que se o piso fosse mantido minimamente em um salário e meio, como o era na ocasião do meu concurso 2010/2011, impactaria negativamente nos demais salários. Achei indigna e incongruente esta explicação. Solicitei apoio dos vereadores na época. Entretanto, a reforma foi aprovada nestes moldes. Quanto à sobrecarga do ocupante do cargo de fiscal municipal, acredito firmemente que se, desde que fui chamada pelo concurso, em 2013, eu tivesse sido colocada no setor de tributos, que também é uma das atribuições do meu cargo, o setor estaria melhor servido, com um trabalho melhor distribuído e a população estaria ainda melhor servida nesta área, e o fiscal municipal não estaria tão sobrecarregado. É importante ressaltar que o ocupante do cargo de fiscal municipal, além desta função, ainda acumula o cargo de coordenador fiscal e tributário, ou seja, desempenha a função de fiscal municipal, como relatado no citado projeto 15 de 2024, e também desempenha a função comissionada de coordenador tributário e fiscal, o que realmente resulta em um grande acúmulo de trabalho. Estas informações constam no portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Itutinga e no site da Prefeitura Municipal de Itutinga, ambas com acesso público, cujos prints encontram-se no anexo 1 desta carta. Ressalto que ambos os cargos pertencem à mesma sigla da função, ACA, ou seja, Agente de Controle Administrativo, e que não há até o momento uma tabela dedicada aos fiscais e agentes de fiscalização, o que seria bastante pertinente devido a todos os motivos já elencados anteriormente. Considerando a exposição das funções descritas no cargo de agente de fiscalização e fiscal municipal, a defasagem salarial de ambos os salários dos cargos citados e a laboriosa sobrecarga injustamente imposta ao funcionário do cargo de fiscal municipal, faço um apelo aos nobres vereadores dessa Casa Legislativa, para que o cargo de agente de fiscalização também seja contemplado no projeto de aumento salarial em discussão, e que haja uma divisão justa de funções. Solicito isso visando a qualidade de vida laboral, a qualidade de vida pessoal e também a fim de evitar interrupções, quer seja por ausência momentânea, quer seja por aposentadoria dos cargos mencionados.
Apelo para que realmente considerem estas alterações. Nossa cidade merece um serviço público justo, equitativo e que valorize equitativamente todos os profissionais que contribuem para o seu funcionamento. Negar esse reconhecimento seria não apenas uma injustiça, mas também uma ferida indelével no princípio da equidade. Além disso, é fundamental ressaltar que o desempenho eficaz das funções de um serviço público jamais deve ser uma moeda de troca para concessões salariais. O compromisso de desempenhar bem uma função é obrigado a qualquer servidor público. Agradeço. É obrigação, corrigindo, vou até fazer a leitura para não ficar sem nexo. O compromisso de desempenhar bem uma função é obrigação de qualquer servidor público, pois somos empregados do povo em primeiro lugar. Não podemos permitir que o reconhecimento de um pedido de aumento salarial seja condicionado a promessas de melhorias futuras no desempenho do trabalho. Deve ser entendido que a busca pela excelência no serviço público deve ser constante e independente de qualquer benefício financeiro adicional. E que também a busca por uma melhoria salarial significa qualidade de vida e dignidade humana. Além disso, nossa cidade merece um serviço público justo, equitativo e que valorize todos os profissionais que contribuem para o seu funcionamento. Por fim, solicito que esta mensagem seja lida ao vivo na próxima reunião em que o projeto de lei número 15 de 2024 for discutido, para que nossa comunidade tenha conhecimento integral de ambos os lados dessa importante e necessária questão. Agradeço antecipadamente pela atenção dispensada e espero sinceramente que esta carta possa sensibilizá-los para a importância de agir em prol da justiça e da igualdade no serviço público. Atenciosamente, Nathalie Rossi D'Amico, agente de fiscalização. E segue em anexo aqui um print da Secretaria Municipal de Fazenda com os cargos citados na carta aqui. Pronunciamento sobre assunto urgente ou relevante, prazo máximo de 10 minutos para o vereador. Vereador Jonathan Lourenço. Senhor presidente, boa noite. Boa noite. Boa noite, demais colegas, Rafael, Bianca, que não está aqui presente, Gustavo, a Flávia, o Vitor e todos aqui presentes. O discurso é breve, só fazer um anúncio aqui, como a gente já falou na terça, só fazer um anúncio que eu acho que é de grande valia e de importância, utilizando as pessoas que estão nos assistindo através das redes sociais, que nessa sexta-feira o Fumacê Veicular vai passar por Itutinga. Para garantir a eficácia e a segurança da ação, é fundamental que todos sigam as seguintes recomendações. Abra as portas e janelas para permitir a entrada de inseticidas em sua residência. Mantenha os alimentos cobertos para evitar contaminação. Fique distante de portas, janelas, rua e calçadas enquanto o fumacê estiver sendo aplicado. Cubra a água e a ração dos animais para protegê-los. Retire as roupas do varal para que não entrem em contato com o produto. Mantenha os animais de estimação no quintal, longe do fumacê durante a aplicação. Itutinga contra a dengue. Então é só isso, senhor presidente. Vereador Evaldo. Então, boa noite a todos aí só. Vereador Sebastião Vieira. Vereador Alexandre. Gostaria de falar assim, senhor presidente. Primeiramente, desejar boa noite a todos aqui presentes. Boa noite. Novos colegas vereadores, Nathalie, Denise, Camilinho. Boa noite a todos, pessoal de casa aí. Falar primeiramente aqui, lembrar a todos, como eu disse na última reunião, próximo final de semana, o pessoal da Justiça Eleitoral vai estar aqui no nosso município, aqui na Câmara, nesse sábado, no próximo sábado, das 9 às 4, e no domingo, de 8 ao meio-dia. Quem quiser transferir o título,
tirar o seu primeiro título e vários outros serviços relacionados aí ao título de eleitor, à justiça eleitoral. Falar também, senhor presidente, questão da dengue aqui no nosso município, como eu venho falando aqui em todas as reuniões, já há bastante tempo. Pedir o apoio da população, que nos ajude, cada um fazendo a sua parte. Não adianta ficar colocando a culpa num e no outro, dizer que o negócio está ficando sério. Infelizmente, cada pessoa que você pergunta, conversa, tem um na família com dengue, tem um colega, tem um conhecido. Então fica aí o meu apelo, pedido de apoio, de ajuda, que cada um tome conta do seu quintal, olhe lá as latinhas, a calha, a vazia da galinha, a vazia do cachorro, que o negócio está ficando feio. E no domingo agora, dia 7, uma equipe aí, um mutirão, a equipe Nota 1000, né? Resolveu fazer um mutirão aqui no nosso município, na nossa cidade. Quem quiser dar uma força, participar, fica aí o convite. Terá o início agora, no próximo domingo, deve ser mais ou menos em volta das 8 horas da manhã. A gente vai iniciar ali na Praça Central, né? Em frente à Matriz. No mais é só, senhor presidente. Obrigado. Vereador Ednilson. Eu sou presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa, todos aqui presentes, todos que estão nos assistindo pelas redes sociais, uma boa noite. Boa noite. Senhor presidente, eu quero aqui deixar meus sentimentos aos familiares da dona Cleusa. Também, presidente, eu quero pedir um pouco mais de paciência da população com os servidores lá da saúde, pois com o aumento aí dos atendimentos, né? Muitas vezes não sai no horário adequado, tem que esperar um pouquinho. Então, eu peço aí que a população tenha um pouco de compreensão, paciência com todos os servidores, que tenho certeza que estão lá desempenhando um excelente trabalho, né? Vieram de uma pandemia no Covid, né? Agora a dengue. Então, eu peço aí a toda a população que tenha paciência com eles, porque estão lá para tratar toda a população da melhor forma e dar o melhor atendimento, né? E depois a gente vai discutindo aí de acordo com que os projetos vão entrando. Obrigado, presidente. Obrigado. Como foi dito, sentimento à família da senhora Cleusa, né? Palavras dos oradores inscritos para o uso da palavra. Nathalie Rossi. Nathalie, você pode vir aqui em cima, aqui, por favor? Pode vir aqui em cima, aqui, por favor, para a câmera. Boa noite, Boa noite. senhores vereadores. Boa noite. Boa noite, senhor presidente, doutor Rafael, demais que estão nos assistindo online via redes sociais. Boa noite, Assembleia. Bom, eu venho a essa casa hoje referente ao projeto número 15. Acabei de ouvir a resposta lida pelo vereador Jonathan e há algumas incongruências. Nela é relatado que o cargo de fiscal municipal não pertence à tabela de vencimentos, pertence. Está enquadrado na sigla ACA, assim como o agente de fiscalização, que sou eu. E essa tabela ela foi atualizada em 2013 pela ex-prefeita Alba, quando deu essas novas siglas, ACA, AGE, ASE, etc. E o cargo de fiscal municipal está incluso nessa categoria. Vide isso através do portal da transparência, onde nós podemos acessar publicamente todos os olerites, e desde 2013 que o contra-cheque do ocupante do cargo de fiscal municipal, ele é relacionado com a categoria ACA. Está lá? É domínio público. Não estou querendo expor valores, até mesmo está no meu anexo também. ACA. Então, o cargo de fiscal municipal pertence a essa tabela? Sim, ele está sim. Pode ser que não esteja com essa nomenclatura, mas ele foi reenquadrado na categoria de ACA, Agente de Controle Administrativo. A segunda incongruência é que faz a comparação salarial de fiscal de tributos municipal com fiscal municipal. São cargos diferentes. Fiscal de tributos municipal, ele é de tributos, especificamente tributos. Ok. Fiscal municipal, como a própria descrição
prova isso, é muito mais abrangente. É obra, é tributo, é tudo. É muito diferente. Então, assim, penso eu, na minha visão, que a base financeira que se referencia a fiscal de tributos não seja a mesma de fiscal municipal. Penso isso. Outra coisa, eu pertenço ao concurso cujo edital saiu em 2010, prova realizada em 2011, e eu só fui chamada em 2013. E o que acontece? São 3 administrações que eu passo, que eu já trabalhei, e nas 3 eu não exerci a função junto aos tributos e também não na Visa. E eu nunca exerci, nunca foi designado, olha, você vai assumir a parte de tributo, seu cargo, você vai assumir seu cargo na Visa, porque eu atuo, pela minha descrição, eu atuo nos 2 setores, não é uma escolha. Assim como o presidente da Câmara. Ele não escolhe se vai presidir a reunião ou se vai dar o voto de Minerva. Tem que exercer os 2. É o meu caso. A minha função está lá. Parte tributária, receita, administração e Visa, vigilância sanitária. Então, durante as 40 horas semanais, eu preciso administrar tudo isso. Eu preciso atuar em todas essas. Eu recebo para isso, sou paga para isso pela população. Parte do meu salário sou eu que pago também, enquanto munícipe. Então, eu estou me pagando. E durante 3 administrações isso não aconteceu. Só que você também, enquanto servidor público, você quer fazer o seu melhor. Precisa de você aqui porque você rende mais, conforme aconteceu quando eu fui chamada. Você vai para a assistência social porque você tem mais habilidade com computador, com sistemas, que é o caso do Bolsa Família. Ok, prontamente. 100% eu. Precisa de você lá na educação, porque você foi secretário escolar em Carrancas, trabalhei em escola, trabalhei na Secretaria de Educação por quase 10 anos. Prontamente, estou aqui 100%, me formei, sou secretária escolar formada, pós-graduada de secretaria escolar, técnica em secretaria escolar também, e exerci muito bem a função. Então, você vai sendo empurrado, mas chega um momento que isso cansa. Conforme agora, com esse projeto número 15, o funcionário do cargo de fiscal municipal, ele exerce praticamente 3 funções. A de fiscal municipal, que é a dele por concurso, por direito, a de coordenador de fiscal e tributos, conforme o print anexo, que é um mérito dele, parabéns, e ainda exerce a minha, que eu não estou exercendo. Quer dizer, realmente a pessoa está acumulada. Mas isso não dá o direito de pedir um aumento porque está acumulado de serviço. Quando há um funcionário que pode assumir. Eu passei em primeiro lugar, eu sou concursada em primeiro lugar, fiz uma excelente prova, estou apta a assumir. Caso contrário, eu não teria quase 10 anos de casa. 10 ou 11 anos de casa já. Então, assim, quando surgiu esse projeto, eu falei, peraí, tem coisa muito errada agora, não tem mais condição. Agora não dá, vamos colocar ordem na casa, vamos arrumar a casa, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, e vamos seguir em frente. Não estou questionando o aumento, isso acho que cabe mais a vocês, se é viável esse valor, se tem que ser menos, se tem que ser reajustado, não questiono isso, não questiono a competência do funcionário, mas eu quero o que é meu de direito agora. E, comparando as funções dele, do cargo de fiscal municipal, com as funções do cargo de agente de fiscalização, ambos possuem fiscalização. E o meu, inclusive, com poder de polícia. O meu, inclusive, fiscalização junto à vigilância sanitária. Então, eu acho que o certo, por direito, por equidade, por justiça, é realmente inserir o cargo de agente de fiscalização nesse projeto. Ainda que readeque os valores para não impactar tanto na prefeitura. Agora, francamente, é realmente isso que eu estou pedindo, que seja feita uma emenda, creio eu, né? Esses termos realmente eu não tenho tanto domínio da Casa Legislativa.
mas creio que deva ser feita uma emenda solicitando a inclusão do meu cargo pelas minhas atribuições, que estão lá de fiscalização, está muito claro, e que o trabalho também seja dividido, que eu exerça a minha função na sua totalidade. Eu sou paga para isso. Cada vereador recebe um salário para quê? Para verear. Então, tem que verear, não pode ficar em casa brincando só, vindo na reunião de vez em quando. Assim sou eu também. Eu quero exercer as minhas funções, ganhar o que é de direito e lutar pelo melhor por nosso município. Eu recebo do povo de Itutinga para isso. É isso que eu tenho a dizer. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, alguma questão, eu estou à disposição. Senhor presidente, só uma questão de esclarecimento para a população que está assistindo presente. No começo da fala, a Nathalie falou que eu li. Na verdade, não foi eu que li, foi o doutor Rafael. E quem enviou esse ofício foi a prefeitura, falando que Vossa Excelência, no caso a senhora Nathalie, servidora do cargo de agente de fiscalização, não se enquadra. Não foi essa casa, foi a prefeitura que enviou para esta casa. Pode pegar uma cópia aí, pode estar disponibilizado, como veio o ofício meu, não pode pegar à vontade. Então, quem enviou isso, quem falou que Vossa Excelência não tem, não se enquadra nessa questão do projeto Sim, 15, correto. foi a prefeitura. Correto. Então, a resposta de cobrar a justificativa que foi colocada, até o pessoal até questionou a respeito de estar dando voz aqui na rede social, mas eu achei bem pertinente essa questão, foi enviada da prefeitura para cá. O nosso Certo. questionamento de você fazer parte da tabela ou não, foi respondido pela prefeitura desta Sim, maneira. sim. A Casa Legislativa, em nome de todos os vereadores, eu falo aqui nessa parte, a nossa parte de perguntar esclarecimentos e cobrar respostas do Poder Executivo foi enviada através desse ofício. Certo. Então, esta questão cabe ao Executivo enviar, Sim, por sim. exemplo, nós aqui estamos encaminhando aqui esse ofício e eles enviaram a resposta desta maneira, só para deixar bem claro para a população que os acompanha e Sim. para você também, que em momento algum essa resposta foi aqui do Poder Legislativo. A gente só cobrou explicações e veio desta maneira o Executivo Municipal, a Prefeitura Municipal, Correto, que enviou correto. essa coisa que falou que Vossa Excelência não se enquadra nessa tabela que vai ser criada. Mas E- pelas descrições, isso pode ser inferido. Está muito claro. Assim, não Tá por muito nós. claro, é pertinente. A gente não consegue, até como juridicamente, né, doutor Rafael, a nossa limitação nessa casa legislativa, atrás de emenda, a gente não consegue colocar desta maneira a inclusão do cargo, né, doutor? Se puder explicar. Boa noite, Nathalie. Boa noite, Rafael. Boa noite novamente aos moradores. Atendendo à sua questão, Nathalie, apresentada e também levantada pelo vereador Jonathan, pela Constituição Federal, Nathalie, no artigo 61, no parágrafo 1º, inciso 2, é vedado ao Poder Legislativo aumentar ou legislar no sentido que aumente as despesas do Poder Executivo, principalmente relacionadas na criação de cargos, funções e também no aumento da sua remuneração. Então, na sua fala aí, especificamente onde você expôs que solicita que os vereadores apresentem uma emenda incluindo o seu cargo, a Constituição veda. Sim, E apesar por isso da eu falei, na minha visão, Sim, então, né? mas assim, até te esclarecendo, infelizmente, eles não têm capacidade jurídica, veja bem que eu estou falando de capacidade jurídica, não é de capacidade intelectual, eles não têm capacidade jurídica alcance. para poder apresentar essa emenda. Correto. O presidente da casa, o vereador Ícaro, apresentou uma emenda Eu falei Igor. Falei Igor. Não, falei Igor. Desculpa, eu entendi, Igor. É porque vocês dois é moreno, parece mesmo ser com o Ícaro. O presidente, Nathalie, ele apresentou ao projeto de lei número 15 uma emenda, mas no sentido de reduzir o valor proposto. Sim, E aí, esse neste juízo eu caso, não consigo Neste caso, fazer alguma certeza.
Não consigo. Só concluindo. Neste caso, os vereadores, qualquer um deles, até pode apresentar por quê? Porque eles não estão aumentando a despesa, eles estão buscando reduzir. Certo. Agora, infelizmente, eu digo assim, infelizmente, não com pesar pessoal, eu digo infelizmente dando uma resposta a você. Esse seu pleito, por eles, não pode ser atendido, por incompetência constitucional. Se eles apresentam uma emenda onde busca atender o seu pleito e incluir o seu cargo de agente, não é isso? Sim. Agente de fiscalização na tabela que é apresentada no projeto 15, ainda que isso aqui fosse votado, dificilmente seria votado porque ia ter parecer da assessoria jurídica pela inconstitucionalidade. Mas caso o plenário superasse esse parecer erroneamente e decidisse votar, uma simples ação direta de inconstitucionalidade por parte do prefeito, eu até acredito que antes disso ele iria vetar. Mas como pode retirar a função, separar o cargo dele da mesma tabela? Então, mas aí é uma ação que não vem daqui do Poder Legislativo. É um projeto que veio do Executivo. Compete aos vereadores buscar esses esclarecimentos. É isso que eu estou solicitando? Então, isso porque foi da mesma feito... forma que o cargo dele está saindo desta tabela, da categoria ACA, o meu também vai ter que sair, porque as descrições são muito semelhantes. Muito. Senhor presidente. Muito. Permitiu o doutor Rafael acabar os cruzeiros. Então, assim, a mesma coisa que apoia um, apoia o outro. Sim, mas o que eu não quero de maneira nenhuma prejudicar o ocupante do cargo, absolutamente. Mas eu não quero deixar de ter o que é meu de direito. Só para eu por concluir... ordem, só para não perder o foco, quando falar, espero o outro acabar só para responder, porque estou muito sendo questionado nessa questão. Só para eu concluir, senhor presidente, resumidamente, o que compete a vocês, aos senhores, vereadores, quando vem um projeto que constitucionalmente ele é de competência exclusiva do Poder Executivo de legislar sobre essa matéria, e criação de cargo, função e remuneração é uma dessas matérias, aliás, são umas, né? São 3 dessas matérias. A única coisa que compete aos vereadores é analisar a legalidade e a constitucionalidade neste caso, ainda que a senhora entenda que o seu cargo deveria estar englobado, e isso foi até palco de uma discussão aqui entre eu e alguns vereadores, fato é que a forma com que o projeto foi apresentado, ela não se mostra inconstitucional, uma vez que aquela autoridade é a autoridade competente para legislar sobre a matéria de aumento de salários. Isso aí acho que é inquestionável por parte de todo mundo. E fica... E aí, finalizando, eu entendo que compete aos senhores buscar os esclarecimentos, e o vereador Jonathan oficiou a autoridade competente nesse sentido e recebeu como resposta o ofício que ora foi lido. Agora, eu não posso entrar no mérito de saber se essa resposta foi para ele suficiente para ele ter o convencimento para a posição firmada dele de voto. Isso não me compete porque foge das minhas atribuições. Mas eu estou vendo que, ao menos, assim, pelo vereador Ednilson foi bastante questionado, então eles buscaram alguma posição do Executivo relacionado à sua dúvida e veio essa resposta que ora foi lida, entendeu? E principalmente em se tratando de um ano eleitoral, não é um ano de eleições que todos os prazos são curtos, fica muito complicado um projeto dessa magnitude. Ainda mais com essa falta de igualdade. Me perdoem, é a minha visão. Ok? É a minha visão, mas eu realmente acho que isso é uma falta de igualdade. E lidar com prazos em cima da hora, aproveitar o finalzinho naquela coisinha, isso também realmente não foi uma coisa adequada. Eu até aproveito a sua fala, presidente, se me permite, só para fazer um adendo, porque algumas pessoas perguntaram por que desta extraordinária. É justamente por essa questão de prazo no período eleitoral. Essas matérias, elas só podem ser sancionadas até o dia 6 de abril.
Foi o que eu acabei de falar. Após- Finalzinho do sim. mês que não se tem tempo de pensar, não se tem tempo de correr, é para ontem. Então, realmente fica aqui o meu apelo para que a equidade seja mantida, para que a justiça ela seja realmente feita. Porque priorizar uma parte e não a outra, pegar um funcionário, olha, executa só a metade, fica lá quieta, isso também não é justo. Eu não recebo salário de vocês, munícipes, além de vereadores, os senhores também são munícipes, tanto quanto eu, cada um de vocês paga o meu salário. Eu não recebo de vocês para isso também. Então, por gentileza, eu gostaria de sensibilizá-los dessa maneira, é isso que eu tinha a dizer. Vou assistir a reunião e o que vocês precisarem questionar, eu estou à disposição. Obrigada pela atenção. Obrigado, servidora Nathalie. Senhor presidente, só um minutinho. Sim? Eu gostaria até de parabenizar, né, a Nathalie por ter coragem de vir aqui, entendeu? Eu acho que a gente vive numa democracia, né? Eu acho que isso aí só fortalece todo o nosso município. As coisas têm que ser esclarecidas. A gente vive aí um período eleitoral, a gente é muito questionado aí na rua. Então, a gente parabeniza ela mesma aí por ter vindo aqui esclarecer. Algum munícipe tiver alguma dúvida, eu estava sempre tendo dúvida, pode me procurar que a gente vai estar esclarecendo. Aí fica meus parabéns, a gente vive numa democracia, eu acho que isso aí é muito justo, entendeu? O próximo orador está ausente. Então, discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 11. Desculpa, os vereadores. Pronunciamento sobre assunto urgente e relevante, prazo máximo de 10 minutos para o vereador. Já falou. Já foi. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 11. Como foi dito ao nosso assessor jurídico, essa extraordinária é relacionada a projetos da casa, como os outros projetos, com o tempo que a gente tinha data para passar aqui na Câmara. Esse da Câmara é um deles. Senhor presidente, senhores vereadores, o projeto de lei número 11, de 26 de março de 2024, foi lido integralmente na reunião passada. É o projeto que trata, em resumo, da alteração e readequação do valor do benefício do Vale Alimentação dos servidores da Câmara. Indago dos senhores, então, se há necessidade de leitura do mesmo novamente. Não. Projeto de lei número 11, entrando para discussão e votação em segundo turno. Senhor presidente, mantendo o meu voto no primeiro turno, eu voto sim a esse projeto. Meu voto também é sim. Só que, tipo assim, simplesmente. O som do Alexandre lá, por favor, quer falar? Fala aí, olha se tá falando, sai sair não? Fala aí, fala um oi, fala aí. Oi. Pode falar, o vereador Eu Alexandre. voto assim, senhor presidente. Passa para nós, sim. Vereador Ednilson. Meu voto é sim. Projeto número 11 é aprovado por todos. Projeto de lei número 12.
Senhor presidente, senhores vereadores, o projeto de lei número 12, de 26 de março de 2024, trata, em resumo, da alteração da tabela de plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores da Câmara. O projeto foi feita a leitura e apresentação na íntegra na reunião passada. Indago dos vereadores se estão aptos a votarem ou se querem que seja feita a leitura novamente. Projeto entrando para votação em segundo turno. Mantenho meu voto, sim, igual ao do primeiro turno. Também mantenho meu voto, sim. Se pudesse fazer uma emenda, né? Se nós pudéssemos já fazíamos agora, não é? Então, se pudesse fazer uma emenda, eu fazia uma emenda. Meu voto também sim, senhor presidente. Votei sim no primeiro turno, voto sim no segundo. Meu voto é sim. Projeto número 12, aprovado por todos. Projeto de lei número 13. Senhor presidente, senhores vereadores, o projeto de lei número 13, de 27 de março de 2024, em resumo, trata da criação do cargo de assessor administrativo e da função gratificada de agente de contratação no âmbito do Poder Legislativo. Em resumo, é um projeto que cria o cargo e a função acima citado, em atendimento à nova lei de licitações. O projeto foi feita leitura e explicação na reunião passada. Indago dos senhores vereadores se estão aptos a votar ou se querem que seja feita a leitura na íntegra novamente. Projeto número 13, entrando para discussão e votação em segundo turno. Mantendo meu voto no primeiro turno, eu voto sim. Também mantenho meu voto, sim. Voto sim novamente, senhor presidente. Votei sim no primeiro turno, voto sim no segundo. Meu voto é sim, presidente. Projeto aprovado por todos. Vou passar para o projeto 16, por determinação do presidente, uma vez que o projeto 15 tem a apresentação de uma emenda. Uma emenda.
O projeto 16, em resumo, cria as funções gratificadas de confiança e dá outras providências. As funções são coordenador do Centro de Convivência da Casa Bem Viver, com 20% sobre o vencimento básico, e diretor de Vigilância em Saúde, também com 20%. O projeto foi feito a leitura na íntegra na reunião passada. Indago os vereadores se estão aptos a votarem ou querem que seja feito novamente. Não. Projeto de lei número 16, entrando para discussão e votação em segundo turno. Senhor presidente, mantendo o meu voto no primeiro turno, também voto sim. Hã? Ah, é. Ô Vitor, a folha de votação da emenda. Meu voto também é sim, senhor presidente. Votei sim no primeiro turno, voto sim novamente. Ué. Meu voto é sim. Projeto aprovado por todos. Projeto de lei número 15. Apresentação da emenda substitutiva número 1 ao projeto de lei número 15, de 28 de março de 2024. Ementa. Altera a redação do parágrafo único do artigo 1º do projeto de lei número 15, de 28 de março de 2024. Artigo 1º. Desse ao parágrafo único do artigo 1º do projeto de lei número 15, de 28 de março de 2024, a seguinte redação. Parágrafo único. O valor do vencimento básico inicial para o cargo de fiscal municipal será de R$ 2.400. Itutinga, 4 de abril de 2024, Igor Oliveira Fartes, presidente da Câmara. Justificativa. Senhores vereadores, respeitosamente, apresento a presente emenda substitutiva ao projeto de lei número 15 de 2024. Entendo que na administração pública deve haver, sim, a valorização dos servidores. Contudo, essa valorização deve estar em harmonia com todos os princípios basilares de uma administração justa, legalmente correta, imparcial e impessoal. Ao meu ver, o valor do vencimento básico apresentado nesta emenda está em sintonia perfeita com as atribuições e responsabilidades inerentes ao cargo, bem como se mostra adequado a uma realidade local, que é completamente diferente da realidade de algumas cidades vizinhas, que têm o dobro da arrecadação e o triplo da população. Assim sendo, peço aos senhores que, após debates e exposições de opiniões, votem de acordo com suas consciências e entendimentos, pautados pelos critérios de conveniência e oportunidade. Itutinga, 4 de abril de 2024. Igor Oliveira Fartes, presidente da Câmara. Segue em anexo o estimativo de impacto orçamentário financeiro relativo à alteração sugerida na emenda,
bem como a tabela de progressão para o citado cargo, caso a emenda seja aprovada, com o vencimento inicial no valor de R$ 2.400. Emenda entrando para votação e discussão da mesma. Vereador Jonathan Lourenço. Senhor presidente, demais colegas, este é um projeto de lei desses quase 3 anos e meio que eu estou nessa casa legislativa, onde eu fiquei mais pensativo e mais estudei o projeto para ter a minha posição. Hoje, os servidores, não sei, a emenda, mas só estou adiantando aqui que o meu parecer para depois votar. Os servidores dessa casa estão de prova. Cheguei aqui 9 horas da manhã, saí somente às 4. Hoje eu tirei o dia exclusivamente para estar analisando todos os ofícios enviados para essa casa, o projeto de forma geral, e para definir o meu voto, para definir o que eu vou estar votando. Inicialmente também quero deixar a minha indignação com o Poder Executivo, né, se tinha intuito de enviar um projeto com essa magnitude, que enviasse antes para podermos ter um debate mais amplo sobre a situação. Então, precisou da gente estar fazendo, no caso, eu fazer uma força-tarefa de estar analisando pontos por pontos. Inicialmente surgiram as questões apresentadas junto ao Executivo, onde a gente viu um ofício, e, no mínimo, as pessoas, quando falar de um projeto, ela tem que ler o projeto, tem que analisar o projeto, e para depois a gente dar a nossa opinião. Eu fui um dos legisladores que colocou a transmissão das reuniões nesta casa. Eu vejo que às vezes muitas pessoas querem dar a sua opinião, mas às vezes não sabe realmente o que está acontecendo dentro dessa casa, não leu o projeto, mas quer falar por alto. Ponto. Vamos falar sobre a emenda. Está sendo apresentada aqui a emenda número 1 ao projeto de lei número 15, aonde o presidente é o proponente, e até em consulta, em conversa comigo, com os outros vereadores, encaminhou a esta casa esta emenda fazendo essa mudança para o cargo de fiscal municipal. Entendo que é um direito adquirido pelo servidor, não estou aqui falando sobre essa questão, entendi que é um direito adquirido pelo servidor, e quando veio esse questionamento através da servidora que estava falando, a Nathalie, enviamos junto ao Executivo, solicitando explicações do porquê não está incluído. Como foi lido, o Executivo falou que a presente servidora já tem sua tabela definida e, por isso, não enquadra dentro deste projeto. Ponto que a Prefeitura Municipal de Itutinga enviou a esta casa. Diante disso, estamos votando aqui a alteração no salário base do fiscal municipal, que antes apresentada em 3.200, 3.200 inicialmente, e através da emenda do presidente, passando agora inicialmente para 2.400. Ao meu ver, nada impede do Executivo, futuramente, enviar outro projeto, incluindo a agente de fiscalização, no caso a Nathalie, nessa tabela. Vindo, estarei a favor. Mas, como nós, Poder Legislativo, não podemos fazer uma emenda, e segundo a Prefeitura,
segundo a Prefeitura Municipal de Itutinga, não se enquadra na tabela. Eu vou votar sim a emenda, mas me deixo à disposição para votar futuramente qualquer projeto que venha colocar a determinada servidora na determinada tabela. Eu acho que o Executivo mandou essa bomba para a Câmara e a servidora tem total direito de estar reclamando, de estar vindo a esta casa. Se ela acha sentir lesada, que vá à Prefeitura, que tome as medidas legais, que vá junto ao Executivo, que faça o que achar melhor entender para proteger o seu cargo. Por que eu estou dando essa explanação? Como eu disse, eu nunca peguei um projeto onde eu tive que estudar tanto. E por isso eu estou falando a respeito. Então, me coloco à disposição, se vier projetos desta maneira, onde inclua a servidora, estarei à disposição. E por isso, a emenda apresentada, estou de acordo, mas com o projeto inicial, não estou de acordo com o projeto inicial depois dos debates, depois do estudo que eu tive. Na última reunião eu falei que se é direito do servidor, a gente tem que aprovar. Nunca votei contra o direito de servidor nenhum desta casa e nunca vou votar. Por isso, analisando de forma complexa todos os pontos, até falo para a servidora que está aqui presente, se ela achar que está sendo lesada, que vá à Prefeitura, que vá ao Executivo e tome as medidas cabíveis, porque a nossa casa, de fazer o questionamento, de fazer as perguntas ao Executivo, e está disponível o ofício, está no meu nome, pode pegar aqui, é documento público, e foi feito, o questionamento foi feito, e até coloco aqui, após análise jurídica, apresentamos nossa reforma formal. Então, a Prefeitura apresentou, através deste ofício, a resposta formal sobre o questionamento da servidora Nathalie. Então, a Casa Legislativa, o Poder Legislativo fez sua parte de estar pedindo explicações ao Executivo e o Executivo enviou essa resposta formalmente. O nosso ponto foi respondido e por isso, senhor presidente, voto a favor da emenda, a emenda onde faz essa modificação no salário de fiscal e nada impede que futuramente a Prefeitura inclua o agente de fiscalização nessa tabela. Se assim o Executivo entender que é necessário ou por vias de meios legais, eu estou sempre à disposição. Eu gosto de falar muito nesse projeto porque eu estudei bastante, fiquei aqui o dia inteiro hoje só pensando no meu voto. Na última reunião eu estava bastante, vou dizer a verdade, estava bastante confuso no que eu ia votar. Por isso eu não vou passar por mais isso nesta casa. Ou sempre um projeto que estiver bem complexo, eu vou estar estudando, que seja o dia inteiro, a noite inteira, para ter minha posição e vir aqui com a posição concreta. Então, senhor presidente, continuo com o meu compromisso de valorização dos servidores, sem desmoralizar ninguém, sem poder destruir a carreira de ninguém. Por isso, voto sim a emenda e também, se fosse o projeto, só o projeto em si, eu acho que não estaria de acordo. Então, senhor presidente, peço também imensamente às pessoas que nos assistem a esta Casa Legislativa, que sempre que for comentar, sempre que for perguntar, vai atrás de um vereador, vem aqui na Câmara, pega o projeto em PDF, leia o projeto, leia as informações, para não poder ver certas situações que a gente vê. Não estou falando especificamente desse projeto, mas em geral, porque fica uma coisa muito chata. Então, senhor presidente, explanando isso, eu voto sim a emenda apresentada por Vossa Excelência. Desculpe a alongação, mas era necessário, eu acho que essa explanação minha, porque eu li esses ofícios, reli, e por isso eu voto sim.
Também meu voto é sim na emenda. Vereador Sebastião Vieira. Senhor presidente, meu voto é não. Eu voto não na emenda, voto não no projeto. Quero parabenizar, né, o excelente profissional que é o senhor Camilinho. Até gostaria que ele estivesse aqui para poder explicar, entendeu? Foi um projeto mandado aqui para a nossa casa, aos 45 minutos do segundo tempo. Um projeto de alta, né, magnitude, projeto difícil até de entender, mas aí o meu voto fica não, senhor presidente. Aí peço desculpas, né, que aqui não tem como a gente agradar todo mundo, entendeu? Mas o meu voto é não. Obrigado, vereador Alexandre. Vereador Ednilson. Senhor presidente, respeito a opinião de todos, né? Mas meu voto é contrário à emenda, pois fui procurado por vários servidores, né? E entendo que muitos querem ter, né, essa revisão, então... Precisa, né? Precisa. Então, eu acho injusto, né, hoje ter essa correção, esse reenquadramento na tabela, ainda mais depois da servidora Nathalie trazer fatos, né, que no futuro aí a gente possa estar até respondendo por uma atitude nossa aqui errada. Então, meu voto é não em emenda e ao projeto. Só justificando o vereador Ednilson, esse projeto foi passado pela Comissão de Justiça. Sim. E a gente tirou muitas dúvidas com o nosso jurídico. Então, nessa questão, nas próximas, se tiver alguma dúvida, se a gente possa vir cometer um erro, eu peço também que procure ele para não ter medo de acontecer alguma coisa futuramente, de já aconteceu com alguns vereadores. Sim, posso falar? Pode, lógico. Até confio muito, o doutor Rafael sempre nos ajudando aí nos projetos, mas como ela, tenho certeza, irá procurar, né, a justiça para estar avaliando, sim, né, se ela tem direito ou não, então possa ser que sim, esse projeto possa voltar, eu não sei o que pode acontecer, né? Então é nesse sentido que eu falei, momento nenhum falando da nossa assessoria jurídica. Não, mas você votou a emenda. Não, eu não votei. Não, então, você não votou, mas você justificou a emenda. Eu estou falando da emenda, porque é minha emenda. Eu sou professor, estou justificando ela, que foi juridicamente baseada nas leis, não o projeto. Então, aprovado por... reprovado por 3-2, porque esse projeto, pessoal, no mínimo, para ele tem que ser aprovado, ele tem que ser 5 votos. Por 3 e... Senhor presidente, só fazer um adendo aí na sua fala. Na verdade, a emenda ela teve 3 votos, né? Ela teve 3 votos, mas ela necessitaria de 5 votos para ser aprovada. Então, neste caso, como ela não recebeu 5 votos, a emenda está reprovada por ausência de votos suficientes para aprovação. Obrigado. A votação fica findada em 3 votos pela aprovação e 2 votos pela reprovação. Obrigado pela informação, assessor jurídico Rafael. Senhor presidente e senhores vereadores, o projeto de lei número 15 de 2024, em resumo, é o projeto que altera o vencimento básico do cargo de fiscal municipal e dá outras providências. O projeto foi feita a leitura na íntegra na reunião passada, bem como da exposição de motivos, né, mensagem justificativa, apresentação do estimativo de impacto. Indago dos senhores se estão aptos a votarem o projeto ou se querem que seja feita a leitura novamente. Projeto de lei número 15, entrando para votação em primeiro turno. Senhor presidente,
Como eu explanei, eu acho, a minha opinião a respeito sobre o projeto, independente de qualquer coisa, a gente tem que valorizar os servidores e, em comum acordo, acho que até posso falar da nossa base aqui, a gente definiu a apresentação através do presidente essa emenda, mas não concordando com o projeto atual. Então, por isso, eu fui a favor da emenda, votei sim a favor da emenda, e eu voto não contra o texto original. Tá? É uma forma que a gente conseguiu, através da emenda, de estar maximizando assim, o valor também apresentado no projeto inicial, através da emenda. Como a emenda foi reprovada, não há sentido eu votar o projeto, sendo que eu estava a favor do texto da emenda e não do texto original aqui apresentado. Então, eu voto não à emenda. E deixar novamente, ao projeto, perdão. E só deixar claro, novamente, a nossa sempre indignação aí, para não poder enviar esses projetos de tamanha complexidade com mais tempo, para que nós podemos debater com mais pessoas, escutar mais pessoas, e eu acho que é o mais justo a se fazer com o servidor e com esta Casa Legislativa. Por isso, eu voto não ao texto original, mas fui a favor da emenda. Vereador Evaldo. Como diz o vereador Jonathan aí também, nós discutimos bastante sobre o projeto. Nós não era favorável ao texto, né, original. Colocamos a emenda, não foi aprovada, então eu também sou contra o texto original. Eu votei não. Como eu já disse aqui, nós estamos votando a emenda, meu voto também é não. Vereador Ednilson. Presidente, como eu falei, né? Como eu falei, a hora que um projeto chegar aqui para fazer o reajuste para todos os servidores, pode ter certeza que vai ter meu voto, para todos, né? E ver aqueles que estão mais prejudicados, como falam aí, então, um projeto para todos os servidores podem contar comigo. Obrigado. Obrigado. Vereador, projeto reprovado por unanimidade. Pessoal, na minha emenda eu nem cheguei a comentar sobre ela, mas foi a forma que eu não quero prejudicar nenhum servidor, quero que todos tenham o seu salário digno, não só o servidor em questão, mas a servidora Nathalie e tantos outros servidores. A emenda em questão, que eu coloquei que foi reprovada por 2-3, era para amenizar, que eu acho que é justo, o valor de 2.400, seja para a Nathalie, seja para o outro servidor, é justo. Vou continuar lutando para esses aumentos, não só para ele, como foi falado, eu quero para todos, mas a gente tem que ver a realidade do município. Muitas coisas já foram feitas, espero que o próximo prefeito, porque como não há tempo, não virá mais projeto nessa casa nesse sentido. Espero que ponha a consciência na cabeça, né? Ponha a consciência no coração aí e dê uma olhada nessas questões. Hoje é pedreiro, não é discriminando nenhuma profissão, mas é pedreiro ganhando o mesmo salário de servente, fisioterapeuta que estudou muitos anos mesmo para ganhar um salário bem abaixo do teto. Então, por isso eu tentei essa emenda, porque por mais que eu escutei muitas pessoas falar comigo, ô Igor, tem tanto servidor que não vai ganhar e um só vai florescer. Eu, se tiver uma possibilidade, eu vou lutar para esse um e vou lutar para mais 300. Não vou deixar de abrir mão para nenhum. E como foi um projeto que veio do executivo, não saiu dessa casa, com certeza o meu voto era sim.
Então, eu peço que ponha a mão na consciência. E outra coisa, peço ao executivo que não fique jogando uma bomba dessa na mão da gente, não. Porque é o seguinte, tá aí hoje, até sexta-feira, já não poderia mais, se fosse um projeto para todos os servidores, se alguém quiser discutir mais, já não havia tempo. Então, peço esse respeito com essa casa aqui. Vou continuar infelizmente, não sei se chegará mais projeto, mas vou continuar fiscalizando as demandas aí. Peço desculpa a todos os servidores, os que a gente não conseguiram reajustar o salário, as medidas, por o teto que realmente é justo, né? Mas quero agradecer a todos os vereadores pela democracia, cada um tem sua opinião, mas no mais é isso, explicando a minha emenda, que o propósito foi sim valorizar o servidor, que eu sei que é um servidor bom, um servidor que já fez muito pelo município, muito mesmo, e nada mais, 30 anos de carreira. Eu acho que minha mãe também está com 31, eu vejo, até como professor, tem que ser valorizado, e se chegar um para professor aqui, eu também vou ser a favor, se chegar um aqui para médica, para dentista, por tudo que for, eu vou ser a favor. No mais, é só isso. Senhor presidente, rapidinho, gente. Só para, já como foi reprovado o texto original, eu não falei em momento algum o servidor, falei sempre do cargo de fiscal, que hoje é ocupado pelo Camilim, que é uma pessoa que a gente sabe que tem muita experiência na área, e a gente sabe da qualidade do serviço e também da agilidade, está resolvendo as situações lá dentro da prefeitura, e por aí vai, um servidor que está há mais de 30 anos nessa casa. E como eu falei em conversa com vários servidores, eu sou servidor em Carrancas. Por isso, me coloquei muito no lugar do servidor. E a aprovação dessa emenda, no meu ver, era uma forma de a gente estar começando a melhorar. Mesmo que seja para um servidor agora, mas depois para mais servidores. Então, o nosso intuito aqui é sempre estar olhando em prol de todos. Logicamente, todos os servidores. Mas, especificamente, veio para um servidor. Veio para o fiscal, que é o único cargo fiscal municipal, que tem o fiscal municipal. Por isso, a gente tem que colocar também, antes de julgar de qualquer maneira, no lugar do outro. Sempre. Sempre temos que fazer isso. E por isso, a gente também tem que louvar as atribuições do servidor citado e que venha futuramente, mesmo que a gente não esteja nessa casa, porque provavelmente projetos desta natureza de aumentos, acho que, se não me engano, são vedados até dia 31 de dezembro, se o doutor Rafael pode esclarecer essa parte, que o calendário eleitoral começa dia 6, o doutor Rafael confirmou que até dia 31 de dezembro não pode vir projetos desta natureza esse ano. Então a gente não sabe se vai estar aqui ano que vem, e isso também não vem a questão, mas sempre com o compromisso de estar olhando para 1, para 2, para 3, mas de forma igualitária e justa, da maneira que todos merecem. Sempre colocando no lugar do outro, senhor presidente. Sempre colocando no lugar do outro. E eu, sinceramente, aqui eu quero parabenizar de forma excelente todos os servidores dessa casa, todos os servidores, nossos jurídicos, assistente administrativo, a Flávia, a Bianca, o Vitor, Gustavo, que está aqui, o Zé Ricardo, e todos os vereadores, de uma maneira exemplar da condução desse projeto nessa casa. Eu acho que foi exemplo para muitas câmaras, não é querendo gabar não, mas foi exemplo para muitas câmaras a tramitação desse projeto, de maneira justa e de maneira respeitando a todos. Um exemplo que a Casa Legislativa de Tutinga deu nesse momento. Eu acho, como vice-presidente dessa casa, eu tenho que fazer esses parabéns a todos os servidores e aos vereadores dessa casa de maneira no microfone. Senhor presidente, então, no mais, é isso. Obrigado. Senhor presidente, você me concede um minuto? Sim. Só explicar aqui rapidinho, né? Eu votei não ao projeto, a emenda, quero deixar claro que não estou votando contra nenhum aumento de nenhum servidor, entendeu? A gente aqui, se a gente tivesse o poder de aumentar, a gente vê todos os servidores do nosso município, são pessoas trabalhadeiras, pessoas honestas, pessoas que todos mereciam o aumento. Quero parabenizar o Camilinho, que não pôde vir aqui, não
não veio aqui falar, não veio aqui explicar a situação, o lado dele tudo direitinho. Quero parabenizar ele pelo excelente serviço prestado a toda a nossa população há uns 30 anos aí. Fica meus parabéns e o meu voto foi não é nada pessoal, é o meu voto. Anúncio da próxima reunião, dia 16 de abril de 2024. Uma boa noite a todos, fique com Deus. Boa noite, com Deus também.